nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas antes, eu quero agradecer por você, que tem se inscrito no nosso canal, tem compartilhado os nossos vídeos. E vamos continuar, vamos em frente. Estamos aí estudando, o Antigo Testamento, a Palavra de Deus, que não é fácil, tá? Não é fácil estudar a Palavra. Então, gente, vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Veja, nós estamos estudando o Livro dos Reis, já estamos já na reta final, no finalzinho do Livro dos Reis, tá? Na aula passada, nós paramos, tá? No capítulo 19, mas nós não terminamos, ok? Hoje nós vamos continuar, tá bom? No capítulo 19 do segundo livro dos Reis. Na Bíblia de Jerusalém é a página 535, se você quiser me acompanhar aí, ok? Nós estávamos na aula passada estudando sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos poucos reis de Judá, que não eram idólatra. Ele servia a Deus, tanto que ele destruiu toda aquela idolatria que tinha lá em Israel. Então ele começou a ter muitos inimigos. Os reis, que eram pagãos, idólatras, começaram a querer guerrear com ele, Então nós vimos na aula passada, aquela guerra daquele rei, da Assíria com ele, insultando inclusive a Deus. E quem que vai entrar na história hoje? O profeta Isaías, que eu já falei um pouco na aula passada, e vou falar novamente. O profeta Isaías, ele viveu nesta época, O mesmo profeta Isaías que tem lá na Bíblia, nos livros proféticos da Bíblia. Ele viveu nessa época do rei Ezequias. Então ele profetizou ali na época de Judá, numa fortíssima idolatria, E ele vai comprar a briga do rei Ezequias com aquele rei pagão que começou a insultar a Deus. Então vamos ver aí no versículo 20 a atuação do profeta Isaías. Ele era um profeta corajoso, Ele denunciava mesmo a idolatria que tinha em Israel, muito forte nessa época, Que vai inclusive levar o povo para o exílio da Babilônia. Os profetas, gente, todos eles avisaram, se vocês não se emendarem, se vocês não buscarem a Deus, Deus vai abandonar vocês. Então o profeta, ele fala em nome de Deus, tá?
Então, a igreja hoje, quando fala, ela fala em nome de Deus. As pessoas não querem ouvir. A igreja é o corpo de Cristo. Então, as pessoas hoje não querem ouvir a igreja. Não é? Como dizia, né, o Papa Bento XVI, hoje está uma ditadura do relativismo. O que é isso? Não existe a verdade. Tá? Não. Eu faço a minha verdade. A verdade não está mais em Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São Paulo diz, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, a verdade é Jesus Cristo, mas está na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, se você não ouve Jesus, se você não ouve a igreja, você não está na verdade, que salva e que liberta. Então, o profeta Isaías aqui ele vai denunciar essa idolatria, não é? E ele vai enfrentar aqueles povos lá e vai, né, sem medo, com coragem. Então, vamos ver aí. Vale a pena. Tá? Capítulo 19 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, não é o profeta Amós não, tá? Na Bíblia tem o profeta Isaías, tem o profeta Amós. Tá? Não é o profeta Amós não, esse é outro Amós. Mandou dizer a Ezequias, que era o rei de Judá, ok? Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Ó, tá vendo? Então quando Deus, o profeta fala, é Deus que fala. Ok? Ouvi a súplica que me dirigiste a respeito do rei da Síria. Eis o oráculo que o Senhor pronunciou contra ele, ou seja, não é? A palavra de Deus. Né? O oráculo quer dizer a palavra de Deus. O que Deus falou para o rei que tinha insultado ele. Né? Nós vimos na aula passada quantos insultos o rei e os subalternos do rei fizeram contra Deus e contra o rei de Judá, da tribo da qual vai nascer Jesus Cristo. Olha o que o profeta Isaías vai dizer. Despreza-te, zomba-te de ti, a virgem, filha de Sião. Sião, gente, é Jerusalém, tá? É a capital do reino de Judá, ok? Atrás de ti meneia a cabeça a filha de Jerusalém, a quem insultaste e blasfemaste, ou seja, o próprio Deus. Porque é Deus quem, né, é Deus quem é o chefe do povo, é Deus quem comanda o povo. Não é? E Jerusalém é a cidade de Deus. Né? Por isso que a gente chama de Terra Santa. A quem insultaste, blasfemastes, contra quem elevastes a voz e olhaste com desprezo contra o Santo de Israel. Então quem é Deus? É o Santo de Israel. Olha aí, tá vendo? Israel é o povo de Deus, é o povo escolhido desde o Antigo Testamento. É o povo que Deus preparou para desse povo nascer Jesus Cristo. É o povo judeu. Não é? E Deus é o Santo de Israel. Por isso que a Bíblia chama Deus de Santo, Santo, Santo. Então ninguém pode entrar em comunhão com Deus se não for santo. Por isso que existe o purgatório. Se você não se purificar aqui, você tem que purificar depois da morte. Porque ninguém entra no céu se não for santo. Porque Deus é santo. Olha aqui, o Santo de Israel. Então, gente, jamais blasfemar, jamais insultar contra Deus. Não é? São Paulo diz bem claro, Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. Zombe de quem você quiser, do político, não é? De quem você quiser, mas não zombe de Deus, você vai se dar mal. Nós já tivemos vários casos aí que eu já mencionei na aula passada. Por teus mensageiros insultaste o Senhor, porque ele tinha mandado o rei, né? Mandado lá aqueles homens lá para insultar o rei Deus. Dissestes, com os meus numerosos carros, galguei os sinos dos montes, os píncaros do Líbano, não é que hoje é Jerusalém, não é aquela terra ali. Cortei os meus cedros mais altos e seus mais belos ciprestes. Atingi seu último abrigo, o bosque do seu pomar. Cavei e bebi as águas estrangeiras, sequei com a planta dos meus pés todos os rios do Egito. Estás ouvindo? Há muito tempo preparei isso, desde tempos remotos o decidi. E agora o realizo.
tua missão foi reduzir a montes de ruínas cidades fortificadas. Seus habitantes com as mãos fracas, espantados e confusos. Eram como a erva do campo, como a grama verdejante, como as ervas dos telhados e o trigo doentes antes de nascer, e o vento do oriente. Eu sei quando te assentas, quando sais e quando entras, e quando ficas furioso contra mim, porque ficaste furioso contra mim, e tua insolência chegou até os meus ouvidos. Olha aí, tá vendo, tá vendo, gente? Deus falando através do profeta Isaías. Tá? Eu sei quando te assentas, quando sais e quando entras. E quando ficas furioso contra mim. Olha aí, Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente. Deus é onipotente, Deus é onipresente. Ou seja, Deus está em toda parte, Deus vê tudo. Não é? Tá vendo? Nada escapa do olhar de Deus. Tanto as coisas boas que nós fazemos, quanto as más. Tudo. Por isso que a igreja ensina que a gente tem que confessar os pecados sem esconder nada. Porque de Deus a gente não esconde. Deus vê tudo. E se a gente não confessar e não se arrepender aqui, no juízo final vai aparecer tudo. Aí vai ser pior ainda, diante de todos. É a justiça divina. Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Deus é justiça. Errou, tem que pagar. E Deus vê tudo. Porque ficaste furioso contra mim, e a tua insolência chegou até os meus ouvidos. Olha aí, tá vendo? Então, tudo que você fizer aqui, a favor ou contra Deus, Deus vai estar registrando lá no que o Apocalipse chama de o livro da vida. Não é? Passarei meu anel em tuas narinas e o meu freio entre teus lábios. Far-te-ei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te servirá de sinal. Neste ano comerás o grão que caiu, no ano que vem, do grão que germinar por si só, mas no terceiro ano semeei e colhei, plantai vinhas e comei do seu fruto. O resto sobrevivente da casa de Judá. Quem que é esse resto sobrevivente da casa de Judá? É o povo, né? É o resto do povo fiel, da qual vai nascer quem? Jesus Cristo. Tá? Porque o povo vai cair na idolatria, vai ser exilado para a Babilônia. Mas depois esse povo vai voltar e um resto vai ficar fiel a Deus, né? E esse povo fiel vai nascer o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Produzirá novas raízes embaixo e novos frutos em cima. Pois de Jerusalém sairá um resto, do monte Sião sobrevivente. Sião, já falei, é Jerusalém, ok? Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Então, olha aí. Então, Deus está com Jerusalém, Deus está com Judá. Tá? Por quê? Porque Deus está preparando esse povo, educando esse povo, né? Para que desse povo, né, como São Paulo diz, né? Lá, Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus vai mandar quem? Né? O seu filho. Tá vendo? Então Deus vai preparar esse povo, esse resto fiel, para nascer Jesus Cristo. Ok? O Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Deus combatia por Israel contra, né, os pagãos. Eis, pois, o que diz o Senhor sobre o rei da Assíria. Ele não há de entrar nesta cidade, nela não lanchará flecha, não empunhará escudo contra ela, nem acumulará contra ela os terraplenos. Por onde veio voltará, não entrará nesta cidade, oráculo do Senhor, ou seja, a palavra minha. Eu que estou dizendo, a palavra de Deus se cumpre. Deus é fiel. A nossa palavra pode às vezes não ser fiel, mas a palavra de Deus se cumpre. Tá? Protegerei esta cidade e a salvarei, em atenção a mim mesmo e a meu servo Davi. Olha aí. Porque o Messias é filho de Davi, da descendência de Davi, da tribo de Judá. Tá vendo?
Então, por isso que Deus amou Israel. Deus, né, mesmo com toda a ingratidão daquele povo, né, Deus fazia tanto, desde lá do Egito, tirou aquele povo do Egito, aquele povo fez aquele bezerro de ouro, né, mas Deus continuou fiel. Não é? O povo permaneceu infiel, mas Deus permaneceu fiel. É o que acontece hoje. Não é? Tem muita gente infiel a Deus, mas Deus continua firme. Não é? Então Deus ama o seu povo. Não é? Israel hoje é a igreja. Tá? Que no Antigo Testamento era Israel, é o povo judeu. Não é? Da qual nasceu Jesus Cristo. Então, Jesus nasceu judeu. Jesus era judeu. Eu vejo muita gente aí falando um monte de asneira. Jesus não tinha religião. Claro que tinha. Jesus era judeu. Nasceu dentro do judaísmo. Ele rompeu com o judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo não o aceitou. Os judeus não o aceitaram. Não é? Então, era o plano de Deus. Né? Não que Deus mandou os judeus não aceitarem Jesus. Não. Eles tiveram toda a liberdade do mundo. Mas Deus aproveitou que os judeus não aceitaram para a salvação chegar até nós. Entendeu? Então, como graças a Deus nós acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação pode chegar até nós. Entendeu? E aí vai acontecer Deus profetizou pelo profeta Isaías e agora vai acontecer. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, lembrando que o anjo é mensageiro, ele está aí para cumprir as ordens de Deus, não é? O anjo, a palavra anjo significa mensageiro, tá? Então, olha aí, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. De manhã ao despertar, só havia cadáveres. Então, Deus enviou seus anjos para exterminar lá o povo que estava o quê? Que estava querendo acabar com Israel, com Judá. Entendeu? O rei da Síria levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Nínive, gente, é aquela cidade do profeta Jonas, onde o profeta Jonas foi pregar. Ele não queria ir, mas Deus mandou ele pregar em Nínive, não é? Que também era outra cidade só de pagãos. Então Deus mandou o profeta Jonas para lá, nós vamos estudar também, tá? Certo dia, estando ele a adorar no templo de Nazoró é um deus pagão, é um ídolo, tá? Ele era idólatra, ele não era, né? Ele não servia o Deus verdadeiro. Então, estando ele a adorar no templo de Nazoró, seu Deus, Deus aqui com letra minúscula, ou seja, é um Deus falso. É um Deus pagão, ok? Aí mais dois nomes aqui que eu não vou ler, gente, porque é muito difícil. Mataram-no a espada e fugiram para a terra de Ararat. Azaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, gente, né, como ele estava ali prestando culto aos deuses pagãos, não é? Ele acabou morrendo, não é? É a liberdade humana, gente. Não é? Se você vive a sua vida inteira e não quer saber de Deus, você vai morrer sem Deus. É o que eu já venho falando aqui várias vezes. Ok? E diz aí, né, que Deus mandou o anjo para exterminar, não é, o acampamento assírio, não é? E 185.000 homens. De manhã ao despertar só havia cadáveres, ok? Aí a nota de rodapé aqui de Jerusalém diz assim: o exército assírio é dizimado por um castigo de Deus. Castigo, gente, a gente tem que entender, é uma justiça de Deus, tá? O Antigo Testamento não é que Deus castigava, Deus tinha que fazer justiça. Tá bom? Então esse castigo de Deus nós temos que entender como justiça de Deus. Não é fácil entender, por isso que eu falo, o Antigo Testamento não é fácil. Tá? Então cuidado na hora de ler, cuidado, né? Não leia sozinho, faça um estudo bíblico, porque é perigoso, né? Porque esse castigo de Deus nós temos que entender como uma justiça de Deus. Deus é justo, ok? Talvez
uma peste, não é? Então, Deus mandou, né, o anjo para exterminar então aquele povo, né, que estava o quê? Que estava praticando a idolatria e estava querendo combater, né, o povo lá de Judá, tá bom? Então, gente, o anjo ele só faz aquilo que Deus manda, tá? O anjo é mensageiro, tá bom? Então, quando Deus dá a ele uma missão, ele vem, executa e depois ele volta para Deus. O anjo não tem corpo, tá? Igual nós temos um corpo físico. Às vezes o anjo pode se manifestar, se materializar num corpo, mas não é um corpo físico como o nosso. É um corpo, como diz São Paulo, é um corpo espiritual, tá? Porque o anjo é só mesmo para trazer a mensagem de Deus e depois ele volta para Deus, ok? Aí vai acontecer um episódio muito interessante no finalzinho aí da vida do rei Ezequias, tá? Que era um rei muito bom, mas ele vai ficar doente, tá? É um episódio bem interessante, tá? No capítulo 20 aí. E eu quero ler com vocês a doença e a cura de Ezequias. Eu quero ler com você essa parte, ok? Naquela época, Ezequias foi atingido por uma doença mortal. Olha aí, tá vendo? Então, gente, ninguém está livre de doença, ninguém está livre, né, de nada. Ah, eu sou cristão, não é? Nada de mal vai me acontecer. Não, meu irmão, não creia nisso não. Tá? Não, nós somos pecadores. Tá? Você só não vai ter nada se você não pecar. Você tem coragem de apontar o dedo e falar que você não peca? Desde o momento que a gente comete um pecado, a gente está sujeito a doença, a tudo aquilo que é de mal, tudo aquilo que é de ruim. Então o rei Ezequias, ele era um bom rei, ele não era um mau rei. Mas, olha aí, uma doença mortal. Tá vendo? Então, Deus não manda o mal, mas Deus permite às vezes que o mal nos atinja. Até uma doença. É um mistério? É um mistério. Eu já fiz um vídeo aí, o mistério do mal. O mal não vem de Deus. Deus não pode fazer o mal. Deus é a bondade absoluta. Deus é o absoluto. Em Deus não existe mal. Jesus falou, só Deus é bom. Mas muitas vezes Deus permite que o mal nos atinja. Porque nós somos criaturas, nós somos humanos, nós somos fracos. Então o ser humano sofre, a natureza sofre, os animais sofrem. Né? Porque nós não somos Deus. Deus não sofre. Entendeu? Porque Deus é o Criador, nós somos criatura. Tá? Então não acredite nessas seitas que dizem que você não vai sofrer, que você não vai ter uma doença, que você não vai ter uma dor de cabeça. Não é? Não acredite nisso. Isso é charlatanismo, vai estar te enganando. E tem muita gente que acredita nisso. Eu aceitei Jesus, então não vou ter nada, não vou ter um problema mais, acabou meus problemas. Quem disse isso? Onde que Jesus disse isso? Onde que Deus disse isso? Então, cuidado. Então, o rei teve uma doença mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, veio dizer-lhe, assim fala o Senhor. Aí o profeta, ele estava doente, Isaías foi falar com ele o que Deus tinha falado para ele sobre essa doença. Põe ordem em tua casa, porque vais morrer. Gente, já pensou? Né? Igual tem gente que fala, né? São duas coisas que Deus não revelou pra gente, né? O dia que a gente vai morrer e nem o dia da segunda vinda dele. Nós não sabemos. Uma das duas vai acontecer. Ou Jesus virá, ou a gente vai a ele na nossa morte. Mas nenhum dos dois a gente sabe. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Não sabeis a hora. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 minuto. Deus pode me chamar daqui a 1 minuto. A mim ou a qualquer um de vocês que está me ouvindo. Entendeu? Então agora você imagina, não é? O profeta de Deus vir e falar, você vai morrer. Mole, mas tem gente que faz isso. Né? Tem gente que faz isso, né? Nessas pessoas aí de grupo, cuidado, eu não estou falando contra os grupos de oração, né? Não estou falando contra, não sou contra não, sou a favor. Mas tem gente que faz isso, você vai morrer, né? Você vai morrer, você vai, né? Cuidado. Ah, Deus me revelou que você vai morrer. Cuidado. Você tem certeza que veio de Deus mesmo?
Então, às vezes a pessoa já está lá no buraco, você vai colocar a pessoa mais no buraco ainda? Entendeu? Então, cuidado com essas coisas aí. Ah, Deus está me revelando que você vai morrer. Cuidado com isso. Deus pode mudar, gente. Deus pode mudar o destino de qualquer pessoa. Vai mudar o destino do rei. Presta atenção. Porque vais morrer. Não sobreviverás. Olha aí, olha que interessante. Deus falando pelo profeta Isaías para o rei Ezequias, que era um bom rei. Você vai morrer. Ezequias virou o rosto para a parede e assim orou ao Senhor. Olha que interessante. Ah, Senhor, lembra-te, por favor, de como andei fielmente e com toda probabilidade de coração diante de ti. Realmente, ele era um bom rei, ele não era mau. Fazendo o que é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou abundantes lágrimas, até eu. Né? Quem não choraria? Não é? Ninguém quer morrer. Não é? Independente de ser bom, de ser mal, uma pessoa chega e fala que você vai morrer, okay? Né? É a nossa parte humana. Não é? Se bem, gente, que os santos não se incomodavam com isso, não. Muitos santos, eles próprios falavam que iam morrer. Eles sentiam que iam morrer. E eles não tinham medo, não. Né? O próprio São Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala: eu quero morrer para estar com Cristo. O próprio São Paulo diz isso. Santa Teresinha, quando ela morreu, ela falou: eu não morro, eu entro na vida. Antes de morrer, pouco tempo antes de morrer. Eu não morro, eu entro na vida. Então, gente, os santos não tinham medo de morrer, não. Mas eu acho que 99% de nós temos. Não é? Isso é a nossa parte humana, gente. Não é? Independente se a gente é fiel a Deus ou não, ninguém quer morrer. Não é? Então ele chorou amargamente. Mas rezou a Deus. E ele abriu o coração para Deus. Senhor, eu sou uma boa pessoa. Não é? Por quê? Né? Ele estava se perguntando: por que eu vou morrer? As perguntas que muita gente faz, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que me acontece isso? Por que me acontece o mal? Por que me vem essa doença? Não é? Muitas vezes a gente pergunta: por quê? A gente nunca deve perguntar por quê, a gente deve perguntar para quê. Para que isso me aconteceu? O que eu posso aprender com isso? Não é? Muitas vezes Deus nos permite que o mal nos atinja para isso. Para a gente às vezes se tocar. Às vezes é uma coisa, não é? Mudar de vida. Não é? Muita gente muda pela dor, não pelo amor. Tinha que ser pelo amor, mas muitos mudam pela dor. Precisa passar por um sofrimento muito grande para poder mudar de vida. Entendeu? Interessante. Isaías não tinha deixado o meio da cidade quando lhe veio a palavra do Senhor. Então, Deus ouviu a oração do rei e falou para o profeta Isaías: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim fala o Senhor, Deus de teu antepassado Davi, escutei a tua prece e vi as tuas lágrimas. Vou curar-te em 3 dias, subirás ao templo do Senhor. Tá vendo? Então é o que eu estou falando. Deus pode mudar o destino da pessoa. Por isso que não existe destino. Nosso destino está nas mãos de Deus. A Igreja Católica não aceita destino. Ah, eu já nasci com destino traçado. Não, senhor. Não, claro que não. Meu destino está nas mãos do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Mas depende de mim, da minha liberdade. É o que eu já falei. Deus sabe a hora que eu vou morrer? Deus sabe. Mas depende muito de mim. Se eu viver uma vida toda errada, eu vou morrer muito mais rápido. E Deus vai respeitar isso, mas Deus sabe. Porque Deus sabe que eu vou escolher esse caminho. Mas Deus pode mudar. Agora, Deus pode mudar o destino de uma pessoa que o serve. Ezequias aqui era um homem de Deus. Por que Deus ouviu a oração dele? Porque realmente ele era um homem fiel a Deus. Tá vendo? Então, gente, o homem de Deus, a mulher de Deus, não é? O destino está nas mãos do Senhor. O Salmo diz isso: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Entendeu? Então, nossos caminhos estão nas mãos de Deus. Por isso que não existe destino. Por isso que é errado você querer adivinhar futuro, ler mão e não sei mais o que.
O meu destino está nas mãos do Senhor Deus, que fez o céu e fez a terra. Não é? Eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas é Ele quem me guia. Nós não precisamos, eu já venho falando, nós católicos não precisamos de mais nada. Nada. Então nós não precisamos buscar nada fora de Deus, nada. Nós já temos uma doutrina de 2000 anos. É a única religião que tem 2000 anos, é a religião católica. Né? Então nós não precisamos de mais nada. Então se você serve a Deus, se você é fiel a Deus, com certeza. Você pode até ter problemas, você pode ter, né, qualquer tipo de problemas e aflições, mas se Deus achar que você merece, Ele vai mudar o seu destino. Não é? Então é muito interessante. Olha aí. Escutei a tua prece, vi as tuas lágrimas, tá vendo? Então, quando você está ali chorando diante de Deus, Deus está com você. Deus está ali junto. Tá? Deus está vendo. Vi as tuas lágrimas, vou curar-te em 3 dias, subirás ao templo de Deus. Olha aí, é o templo de Jerusalém. Para nós hoje é a igreja. Já falei na aula passada, né? A importância do templo. Somos nós, nosso corpo, mas também o templo, né? Que é a igreja. É a casa de Deus. Acrescentarei 15 anos à tua vida. Livrar-te-ei de ti, livrar-te-ei a ti, a esta cidade, da mão do rei da Síria, protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Então Deus falou para ele, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Entendeu? Então Deus falou para ele, para quem já ia morrer, viver mais 15 anos, tá bom demais. Não é? Isaías disse, tomai um pão de figos, tomaram um e o aplicaram sob a úlcera e o rei ficou curado. Tá vendo? Então, gente, a promessa de Deus se cumpre. Tá vendo? Todas as promessas de Deus se cumprem, porque Deus é fiel. Ok? Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor vai me curar e que dentro de 3 dias subirei ao templo de Deus? Nós somos assim, né? Nós duvidamos, nós não acreditamos na palavra do Senhor. Né? Muitas vezes o Senhor, não é, está conosco, né? Fala o nosso coração, mas muitas vezes a gente não acredita. Não é? Isaías respondeu, eis da parte do Senhor o sinal de que ele realizará o que disse. Queres que a sombra avance 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias disse, avançar 10 graus é fácil, para a sombra. Não, prefiro que ela recue 10 graus. O profeta Isaías invocou o Senhor, e este fez a sombra recuar os degraus, que tinha descido nos degraus de Acás 10 graus para trás. Então, aquilo que Deus tinha prometido aconteceu. E o rei foi curado. Tá vendo? Naquele tempo, tá, o rei da Babilônia mandou cartas e um presente a Ezequias, pois ouvira falar que Ezequias estava doente. Ezequias ouviu os mensageiros e ele lhe mostrou o quarto do tesouro, a prata, o ouro e os aromas, o óleo precioso, bem como o seu arsenal e tudo que havia nos seus armazéns. Não houve nada no seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse, porque o templo de Jerusalém, gente, era uma coisa de louco. Não é? Esse templo de Jerusalém, o primeiro templo, não é? O templo de Salomão, que Salomão fez, era uma coisa extraordinária, era um luxo. E as pessoas hoje falam que a igreja é rica, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. É porque não viram como que era o templo de Jerusalém que o próprio Deus mandou fazer. Então, para Deus, nós temos que dar o melhor, não o pior. Eu não entendo isso. Por que para Deus tem que ser o pior? Na Idade Média, que tanta gente critica, a Idade das Trevas, não, senhor. Por que as catedrais eram lindas e maravilhosas?
era um luxo só. Porque para Deus, o povo pensava o quê? Para Deus é o melhor. Agora hoje, as pessoas hoje estão tão sem Deus, que para Deus o pior. Não, gente, para Deus tem que ser o melhor. Não é? Então o templo, gente, era uma coisa espetacular. Era tão espetacular, que Nabucodonosor vai invadir, vai destruir tudo, mas vai levar, né, aquele ouro, tudo aquilo que tinha lá para Babilônia. Ele não é bobo, ele é esperto. Entendeu? Então, gente, o templo de Jerusalém era uma coisa extraordinária. Foi destruído, né, pelos babilônios, depois reconstruído, né, aí ficou até a época de Cristo, e depois foi destruído novamente no ano 70 depois de Cristo. Aí não foi reconstruído mais. Ok? Então, Ezequias mostrou tudo, aquela maravilha toda que era, né, o palácio, né, lá onde o rei ficava, o templo do Senhor. Não é? Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens e de onde vieram para te visitar? Ezequias respondeu: vieram de um país distante da Babilônia. E Isaías continuou: que é que viram em teu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio, nada há nos meus armazéns que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse ao rei: escuta a palavra do Senhor. Tá vendo? Então Isaías sempre falava em nome de Deus. Tá vendo? É o profeta. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em seu palácio, tudo que teus antepassados acumularam até hoje, nada ficará, diz o Senhor. Dentre os filhos que te nasceram, os que gerastes tomaram alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Eunuco, gente, é aquele que era castrado, não é? Para não procriar, ok? Ezequias disse a Isaías: é favorável a palavra do Senhor que anunciais. Com efeito, ele pensava: por que não? Se houver paz e segurança enquanto eu for vivo. Tá vendo? Então, o profeta Isaías já estava profetizando que a Babilônia ia levar o povo lá, né, escravo, né, para a Babilônia. Entendeu? Então, Isaías já estava, né, profetizando, é Deus no caso, né, através do profeta Isaías, não é, que o povo seria levado para a Babilônia. E vai ser. Não é? E o Ezequias aqui fala: tomara que não seja enquanto eu estiver vivo. Não é? O rei foi até um pouco esperto, não é? Porque ele sabia que o negócio lá ia ficar feio. Não é? Porque a Babilônia, gente, era uma terra de pagãos. Não é? O rei Nabucodonosor era um rei terrível. Foi um dos piores reis que houve. Não é? O resto da história de Ezequias, todas as suas façanhas, e como construiu o reservatório e o aqueduto para levar água à cidade, que existe até hoje lá em Jerusalém, né? O túnel de Ezequias, que ele construiu, né? Para que é como se fosse um cano, né? Um túnel para que passasse água, né? Existe até hoje lá em Jerusalém. Como construiu o reservatório e o aqueduto para levar água à cidade. Não está escrito no livro dos reis de Judá. Ezequias adormeceu, ou seja, morreu com seus pais, e o seu filho Manassés reinou em seu lugar. Então, gente, na próxima aula nós vamos estudar então sobre, né, o reinado de Manassés, que era filho de Ezequias, não é? E também do rei Josias. Olha que interessante, o filho do Ezequias era um bom rei. Nós vimos aí, né? Poderia ter suas falhas humanas, mas era um bom rei. O filho dele já não vai ser. Entendeu? A gente vai ver que o filho do rei já não vai ser bom, já não vai ser um bom rei. Tá? Aí depois Deus vai mandar um novo rei que vai ser um bom rei, que é o rei Josias, que vai ser inclusive um dos últimos reis, não é, bons de Judá, porque depois o povo infelizmente vai ser levado, como eu falei, para a Babilônia, porque o rei Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, vai destruir o templo, vai destruir tudo. Então, gente, nós já estamos chegando aí, com a graça de Deus, na reta final do livro
né, dos reis, tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.